Boa noite. E aí, gente? Como que vocês estão? Bem-vindos, bem-vindas. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Que delícia estar aqui com vocês para esse temão. Oi, Matheus. Quem não conhece o Matheus, gente, eu coloquei no story um vídeo dele que rendeu, hein? A galera curtiu muito, tocou as pessoas, tá? Então, sigam Matheus, ele tá aí, ó. Oi, Aninha, deusa maravilhosa é tu. Minha deusa vulcânica, minha morena maravilhosa, que saudades. Bem-vindos todos vocês. A gente tem um temão hoje, né? Que é Destravando. O mulherão que vive aí dentro de vocês. E eu chamei os meninos também, porque eu acho que muita coisa pode ser contextualizada, muita coisa pode ser colocada pro outro gênero, porque a coisa é de ser humano, são travas de ser humano. Claro que tem a coisa bem específica da mulherada, mas os boys se sintam super à vontade e descubram um pouco dos caminhos das mulheres, né? Não somos simples, somos complexas, somos múltiplas, somos cíclicas e essa é a nossa condição e é lindo, não tem nada de errado. Não é errado pulsar. Esse é um papo que eu gosto muito de ter, né? Eu até coloquei nos meus stories hoje que eu tô procurando pessoas que trabalhem com marketing digital, coprodutores, para conversar sobre os negocinhos que estão saindo do forno e muito tem a ver com isso também que a gente vai falar hoje, um spoilerzinho para vocês. Então, se vocês trabalham com isso, alguém, mandem direct, tá? E bem-vindas, bem-vindas todos, tá bom? Vamos esperar um pouco mais de pessoas chegarem pra gente começar, tá bom? Me digam de onde vocês são. Me contem de onde vocês são. Olha, alguém disse aflorar meu lado feminino. Hoje o Carlito, que é um brother meu, casado com a Maria Vitória, minha amiga, que sempre tá nas lives, hoje ela não tá, ele me mandou uma música linda. Curitiba, Isabela Ribas, não te conheço, mas se eu te cruzar por aí, a gente pode, quem sabe, ser amigas? Me mandou uma música, um pedacinho de uma música falando sobre bem essa coisa do homem ter esse lado feminino mais aflorado, também poder trabalhar a sua polaridade feminina, que é muito legal, né? Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais. Eu acho isso muito doido, sabia, gente? Maria Vitória, acabei de falar do seu marido. Siqueira Campos, no Paraná, te amo, amiga. Gente, eu acho muito louco, porque às vezes eu viajo e as pessoas vêm falar oi, tipo assim, sabe? E eu falo, nossa, olha a coisa do trabalho se espalhando, né? Tipo, vários rolês já que eu fui longe, pessoas falaram, oi, tu é aquela pessoa, sim, eu sou essa pessoa. É muito legal isso, é muito gostoso esse reconhecimento, né? É um trabalho que eu faço com muito amor mesmo e cada vez com menos travas, né? Então agora eu vou tirar os comentários, né? Eu acho que a gente já pode começar. Bem-vindos vocês de todos os lugares, né? Isso aqui é muita energia junta, boa. Eu peço que cada um de vocês intua para que essa fala possa ter um poder de cura no coração de cada um, né? E que mudanças possam acontecer através de uma palavra, porque palavras criam, se a gente acreditar. Então, que tomara que aconteça mesmo, que entre uma sementinha e que transformações possam acontecer. Gente, vocês estão me convidando para ir para tudo que é lugar? Eu vou para tudo que é lugar, sim. Só que espera agora a pandemia, né? Agora, espera um pouquinho. Vou tirar os comentários. Então, vamos lá. Veja, se vocês ouvirem barulhos domésticos, temos crianças, cachorro, gato, babá em casa, todo mundo. E eu e vocês, na minha casa, tá bom? Só as plantas aqui que não se manifestam, assim, de forma barulhenta. Nós todos, sim. Bom, vamos lá. Espero que todos me vendo e me ouvindo bem. Destravar o mulherão que existe aí dentro, esse é o tema. Ontem, para quem não acompanhou,
eu coloquei no story 2 fotos minhas. Uma foto que eu chamei de antes e outra foto que eu chamei de depois. A foto antes é uma foto bonita também. Era uma foto mais encolhida, mais tímida, uma foto de 3, quase 4 anos atrás, onde eu não tinha desenvolvido tanto em mim as minhas expressado, né, tanto para fora as minhas habilidades enquanto mulher, né? Quais são essas habilidades, Ana? Charme, carisma, autoconfiança, autoestima, uma permissão de viver a sexualidade. Eu não estou falando de sexo, estou falando de sexualidade, pulsão de vida. Uma época em que eu tinha questões femininas reprimidas em mim e não tinha consciência disso tudo. Eu já me achava uma pessoa solta, mas eu não era tão solta quanto eu poderia ser. E coloquei uma foto do hoje, que é um momento na minha vida em que eu me sinto expansiva, em que eu me sinto segura comigo, em que eu me sinto dona dos meus processos, né? Eu tenho as minhas coisas que eu tô sempre digerindo, melhorando, todos nós temos questões, mas eu me sinto feliz em morar na minha casa interna. Né? E para vocês que ainda não leram o e-book é totalmente sobre isso. Lá eu conto para vocês como é que eu alcancei algo de interessante nesse sentido, em me sentir mais potente, em me sentir mais acompanhada. É um livro voltado totalmente para que tu possa sair do autoabandono. Quem quiser, tá no link da minha bio e tá sempre nos stories também o link, tá bom? E escrever isso para mim foi um marcador mesmo dessa minha mudança. Como que eu fiz essa minha mudança? Muitas coisas eu não percebia em mim. E algumas pessoas ainda brincaram ali, que tu era casada, agora tá solteira, então tá toda soltinha. Meio que numa coisa pejorativa do casamento, né? Eu não vejo que por causa do meu casamento eu era assim, ou por causa do meu ex-marido eu era assim. Eu vejo que tudo que eu vivi na minha vida tinha a ver com aquilo que eu ressoava e com aquilo que eu permitia ou não em mim. Então, eu nunca acredito que é um evento isolado que nos faz, mas nós é que fazemos tanto os eventos isolados quanto os eventos conjuntos. É a nossa energia, nosso autoconhecimento ou falta de. Nós nos colocamos em situações de autossabotagem quando temos muitos conteúdos inconscientes e não lidamos com isso, não levamos para um processo de psicoterapia, não vamos para um processo de trabalhar nossa espiritualidade, nós ficamos refém desses conteúdos, né? Então, assim, eu não acho que uma mulher liberta seja uma mulher solteira. Isso também é uma caixa de achar que a mulher liberta é uma mulher solteira. Daí postei uma foto de minha amiga Maria Vitória, que tá na live, que agora tá ouvindo, porque a Maria Vitória tem um relacionamento que eu admiro muito. Não é um relacionamento de conto de fadas, porque de ninguém é, mas é um relacionamento onde existe parceria e lugar para ser exatamente quem é. São meus amigos íntimos, nós estamos juntos muito, em vários momentos de família, e eu vejo essa verdade acontecendo. Então eu não acho, gente, que seja uma questão de estar casada, de estar solteira, isso também é uma caixa. Então, pessoas casadas são tristes, pessoas solteiras são felizes, pessoas casadas são felizes, pessoas solteiras são tristes. Isso são caixas, e eu acho que a gente precisa sair das caixas, né? Tu pode ser uma mulher liberta, livre, uma mulher que tem isso aqui pulsando corajosamente, estando no relacionamento ou não estando no relacionamento. A questão é que, quando tu se torna uma mulher liberta dos preconceitos, das caixas, do que esperam de ti, do encolhimento, das travas da sexualidade, tu não vai mais aceitar um relacionamento onde tu precise pulsar menos, onde tu precise se encolher, onde tu precise diminuir o seu brilho para poder fazer sentido estar. Quando tu se percebe essa mulher forte, pulsante que tu é, e tu acolhe isso e realmente descobre isso, tu só vai aceitar relacionamentos que te deixem ser exatamente quem tu é. E isso não é só para relacionamento afetivo sexual. Isso é também para relacionamento de amizade. Isso é... Por que existe tanta competição entre mulheres? Porque a gente teve na nossa cultura, na nossa criação, uma coisa de ter que abaixar a outra para conseguir um lugar. Né? Então, assim, meio que numa corrida maluca pelo marido ideal, né? É muito triste isso, mas é uma realidade. Então, mulheres se acotovelando, como
na liquidação de eletrodomésticos e alguma loja dessas aí para pegar o objeto, né? Então é triste, mas é mais ou menos isso, mulheres rivalizando para ter um lugar, que lugar é esse, né? E os homens num lugar muito assim de serem alcançados. E isso não tô culpando ninguém, eu não tenho discurso radical, eu amo homens e mulheres, eu tenho compaixão pelas dores das mulheres e dos homens, então meu discurso nunca é um discurso separatista, é um discurso de falar de amor mesmo. Então eu só estou analisando as coisas como foram. Então nós aprendemos a competir nessa corrida maluca por um relacionamento, aprendemos a rivalizar, e aprendemos a nos encolher, ao conseguir esse relacionamento, nos encolher para não provocar nada nos homens, né? Pra gente não ter a chance de perder aquele relacionamento ou de um outro homem se interessar. Então é como se fosse feio o teu corpo, né? É como se as curvas das mulheres fossem feias. Eu tenho uma amiga que ela treinava com personal numa academia. E aí ela disse, uma amiga super vibe massa, assim, cabeça aberta, né? Uma mulher mais desconstruída. E ela disse que eles eram bem amigos, então ele sempre comentava, tá com o farol aceso, não sei o quê, porque quando faz exercício, o mamilo fica endurecido. E daí um dia ela disse pra ele, sim, eu tenho seios. Você tem algum problema com o fato de eu ter seios? Então é assim, é como se aquilo sempre fosse uma coisa sexualizada, é como se aquilo sempre fosse uma coisa erotizada, e a gente precisa dar um outro lugar pro nosso corpo, né? Um lugar de fala, de presença para o nosso corpo. A mulher livre, a mulher destravada é uma mulher que entende que o corpo dela não é só para seduzir. O corpo dela é uma experiência. O corpo dela existe para que ela possa se experimentar no mundo, para que ela possa viajar pelo corpo dela, se experimentando de maneiras afetivas, de maneiras expansivas, de maneiras nos esportes, nos exercícios, nos relacionamentos afetivos sexuais, na vida, no pulsar, sentir o corpo de uma maneira menos erotizada, né? Uma mulher totalmente erotizada é uma mulher pela metade, é uma mulher manca, uma mulher só erotizada. Uma mulher que não entra em contato com a sua eroticidade também é uma mulher manca. A mulher que está caminhando firme com as duas pernas dela no chão, que ela não precisa mais das muletas, é uma mulher que se entende como um ser sexual e que também se dá liberdade para curtir o sexo. Ana, qual que é a diferença? O que é ser uma mulher sexual? Ser uma mulher sexual é lidar com a pulsão de vida, energia sexual, que nada mais é que energia de vida. É com a energia sexual que eu venho aqui para a live para vocês. É com a energia sexual que eu cuido dos meus filhos. É com a energia sexual que eu peguei uma gatinha e tô apaixonada por ela. É com a energia sexual que eu também uso para os momentos afetivos sexuais. Mas a energia sexual, ela não se define em fazer sexo, ela se define em criar, em amar, em pulsar, em ser, né? E quando eu postei aquelas fotos, eu recebi muitas mensagens de muitas mulheres dizendo, nossa, Ana, eu me sinto assim, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de me soltar. Então, o meu trabalho é muito voltado para que mulheres compreendam que aquilo que eu descobri sobre mim é totalmente viável, que vocês possam também descobrir sobre vocês e destravar sobre vocês e ter mais naturalidade para habitar o corpo de vocês, né, de maneira mais livre, né, sabendo que esse corpo não merece ser erotizado o tempo inteiro, porque ele é a casa do espírito, porque ele é um corpo experiencial. Então os seus seios, eles são os seus seios, mas eles não são eróticos o tempo todo. Eles são seios, eles podem ser erotizados em momentos convenientes para isso, não o tempo inteiro. Assim como a sua vagina, assim como os seus, né, seu bumbum, assim como o seu corpo. A mulher é um ser muito sensual, né? A mulher é arte, assim, né? A mulher, ela é curvilínea, ela chama atenção, nós somos muito múltiplas, né? Existem muitos corpos diferentes, os homens também, mas os homens, né, eles não têm tantas curvas como as mulheres. Isso muitas vezes vira motivo ou de barganha para as relações, no sentido de conseguir afeto, né? O sexo vira barganha, ou então vira um corpo também desabitado da sexualidade, onde a mulher não consegue entrar em contato com essa potência sexual dela para o sexo em si, ou aquela mulher que transa
sem pensar nela, só pensando se o cara tá curtindo, ou se o cara tá olhando pra bunda dela, que tem celulite, ou se a barriga dobrou, né? Então, existem muitos dogmas e tabus em relação a ser erotizada ou não ser erotizada. O que eu quero dizer pra vocês é que vocês precisam aprender a tocar o corpo de vocês de maneira erótica e de maneira não erótica. Vocês precisam chamar a vagina de vocês de alguma coisa. Eu não sou contra os apelidos, né? Tem pessoas que falam, ai não, tem que chamar de vagina. Gente, eu acho que isso aí é que nem dizer que eu tenho que chamar o meu filho só pelo nome e não posso chamar de amor, de nenê, entendeu? Eu chamo do que eu quiser. A vagina é a mesma coisa. Só que tu não deve se referir a lá embaixo ou ali, como se fosse um tabu. Tu tem que apreciar, conhecer a sua vagina, as suas partes íntimas, como tu conhece o seu nariz, a sua boca, as suas mãos. Tu tem que parar de cindir o seu corpo, de fragmentar o seu corpo em partes aceitas e partes não aceitas. Tem que pegar um espelho, tu não olha pro seu rosto com o espelho? Tem que olhar a sua vagina com o espelho, tem que conhecer, saber a coloração, saber o cheiro, saber o gosto. A primeira grande ginecologista da mulher é ela mesma. Saber o seu cheiro, saber o seu gosto, saber sua textura, saber quando tem alguma coisa errada com ela. A grande sabedoria da mulher está em conhecer os próprios ciclos, né? Tu precisa ficar mais amiga disso tudo, né? E precisa entender que uma mulher quente, uma mulher boricama, é uma mulher que está solta, é uma mulher que ela consegue, que ela está naquele momento querendo experienciar o corpo dela junto ao corpo do outro. Ela não está querendo fazer uma performance, né? Ela não está querendo fazer um tipo. E a mulher que parou de fazer um tipo, ela não vai mais aceitar um cara performático ou uma mina performática, se for lésbica, né? Ela não vai, ela só vai aceitar uma pessoa que esteja vivendo o sexo de maneira verdadeira, de maneira saudável, de maneira entregue. Ela não vai mais aceitar uma pessoa fazer um sexo britadeira meia boca com alguém que mais se olha no espelho do que tá olhando para aquele momento. Ela não vai mais querer um momento sexual de baixa qualidade. Ela vai querer interação, ela vai querer vínculo, ela vai querer carinho, ela vai querer presença. Por quê? Porque ela já tem isso com ela. Ela já tem vínculo, presença, carinho com ela mesma. A mulher que se libertou, a mulher que se desenvolveu, é uma mulher que começa a escolher quem ela põe pra dentro, seja do seu corpo, seja da sua casa, seja da sua vida, de qualquer maneira. É uma mulher que aprendeu a dizer não para aquilo que faz com que ela se sinta diminuída. É uma mulher que compreendeu que se ela não pode ter amigas e sair com as amigas, que se ela não pode usar uma roupa que a pele dela apareça, ela não vai estar nesse relacionamento, né? Que se ela tiver que se encolher, se ela tiver que estar tensa, essa mulher ela não vai querer estar nesse relacionamento, porque ela despertou para os relacionamentos saudáveis. E aí existem relacionamentos saudáveis, sim, existem homens mais desconstruídos e os homens vão se desconstruir cada vez mais, que as mulheres possam contar para eles como querem ser tratadas, que essas mulheres possam perder primeiro o autopreconceito em relação ao corpo, né? Que as mulheres, no momento em que as mulheres pararem de olhar para outras mulheres fazendo chacota ou rindo do decote da mina, da mana, ou falando da saia, ou dizendo do comportamento da outra mina, essas mulheres vão estar prontas para poder ensinar para os homens que a mulher pode ser como ela quiser ser. Que índole, caráter e valores não estão no tamanho da saia. Estão na autoestima. Eu fico muito triste quando eu escuto, e as minhas amigas estão aí, elas vão poder dizer, quando eu escuto pessoas falando, porque fulana é fácil, porque fulana é... Eu falo, que tipo de discurso é esse, gente? Porque as mulheres que estão se depreciando, as mulheres que estão se colocando em liquidação, que elas não sabem o valor do próprio corpo, elas estão com autoestima baixa, elas precisam de ajuda, não de crítica. Né? As mulheres que elas acham que tudo que elas vão conseguir na vida é por conta do corpo delas e que elas precisam estar sempre como objeto sexual para a vida delas se desenvolver, elas precisam de ajuda, elas precisam de elevar a autoestima, elas precisam de carinho, de conversas saudáveis, de encontros amorosos entre mulheres, elas não precisam de julgamento. Se tu ainda é a mulher que fala do decote da outra mina,
Como é que tu vai ensinar pro cara que tu tem o direito de usar o decote que tu quiser e que isso não muda o seu valor, né? Então, isso eu desconstruí muito comigo. Por quê? Porque eu me casei, eu me tornei mãe e eu acabei tendo um trabalho público. E no meu trabalho público, eu decidi pra mim que eu não ia fazer um personagem, que eu não ia usar uma camisa, comprar uma camisa que eu não uso, acho lindo camisa, mas não pra mim, pra fazer um personagem na internet. Eu decidi pra mim que se eu fosse fazer alguma coisa, eu ia fazer com o que eu sou, com a minha cara, com as roupas que eu uso, com as minhas fotos de biquíni. E porque se eu quero falar de uma coisa, eu preciso experienciar. E se eu quero sentar aqui e dizer que uma mulher sensual, sexy, bonita, que usa roupas curtas, que posta fotos de biquíni, tem valor, é inteligente, merece respeito e é um ser pensante, se eu quero desconstruir esses mitos, eu vou experienciar e vou expor esses mitos na internet, que é o que eu tenho feito. E não é forçado, é porque essa é a minha vida, é o jeito que eu vivo. Isso foi um caminho, eu não nasci assim, eu já me encolhi muito, né? Eu ia correr, por exemplo, então eu colocava uma calça, daí eu amarrava uma blusa na cintura, daí eu não ia de top, colocava uma blusa mais larguinha, porque eu lembro até do meu ex-marido dizendo, meu Deus, pra que tanta roupa? Foram alguns momentos na minha vida em que homens me disseram pra que tanta roupa. Porque isso que eu construí hoje, de deixar minha pele à mostra, botar minha cara no sol e entender que isso não diz nada sobre mim, a não ser que eu tô livre com o meu corpo, isso foi uma construção pra mim, né? Foi um despojar pra mim, foi um treino pra mim. E isso foi um treino do tipo, não, hoje eu vou sem a blusa na cintura, desconfortável, porque eu não vou ficar mais me escondendo atrás de uma blusa na cintura. E isso foi pra mim. Então hoje o meu trabalho é muito voltado para a quebra de paradigmas nesse sentido. Que tu pode ser o que tu quiser, e tu pode pulsar, e tu pode escolher. E se as pessoas tiverem pensamentos retrógrados, preconceituosos a teu respeito, não é do seu gerenciamento, cada um pensa o que quiser. O que não pode é tu nutrir autopreconceito, né? Por exemplo, se tu vê uma mina que tá bêbada demais, tu vai julgar que ela tá bêbada demais? Ou tu pode perguntar se ela precisa de alguma coisa? Tu pode levar, falar assim, meu, se tu quer ir no banheiro, passar uma água no rosto, tudo bem, pode ser que ela fique brava, que ela não queira, mas assim, se for pra fazer alguma coisa, faça alguma coisa boa. Unam-se, né? Pra quê a competição? Por quê? Turma de amigas. Então daí vão sair, ficam tensas, gente, isso é muito comum, ficam tensas porque vai ter os boys e o boy vai olhar pra quê? Quantas e quantas turmas de amigas brigando por causa dos caras. Veja, se esse boy olhou pra todas as tuas amigas, ele não mirou em você, assim, tanto faz qualquer uma que chegar, tu não precisa investir nele, tu não deve investir nele, porque a gente tem que investir em quem quer investir na gente, né? Em meio a todas as flores, eu olhei aquela e falei, cara, me encantei com essa, quero essa aqui. Agora, se tanto faz quem for, por que é que tu vai brigar com uma mina amiga por causa de um cara que tanto faz quem ele quer pegar? Numa coisa chula, superficial. Por que é que tu vai... olha a distorção disso, né? E aí os homens acabam também por não compreender como a gente quer ser tratada, porque às vezes a gente fala mal de uma mina pra um cara, né? Eu já fiz isso antigamente, dizer, pô, comportamento e tal. Por quê? Porque eu era essa mulher encaixotada, porque eu era a mina que queria fazer tudo certinho, porque eu tinha medo de expressar muito a minha sexualidade, então eu via isso nos outros e rechaçava, né? Aquilo que a gente critica é porque tem uma dificuldade com a gente, aquilo me incomodava porque estava em mim. E eu falo isso sem problema nenhum, porque eu não quero parecer perfeita aqui, eu quero contar processos evolutivos que realmente deram certo. Hoje, se eu ouvir um cara falar mal de uma mina ou dizer, porra, a roupa, eu já vou pensar que eu não quero ter um rolê com aquele cara, eu não quero ter um relacionamento com uma pessoa que pensa assim, porque tem coisas que são valores inegociáveis pra mim. Preconceito, por exemplo, com esse tipo de coisa, eu trabalho com isso, dou a minha vida profissional pra isso, eu não negocio. Eu não vou estar com alguém que vai falar mal de uma mina, da saia da mina, ou que vai rir de uma mina que tá bêbada e não vai ajudar, ou que vai achar que, sei lá, as meninas juntas estão dançando e tá demais. E não existe a chance de eu ter um relacionamento assim, porque isso é um valor inegociável pra mim, porque eu amo todas as mulheres, porque eu quero enobrecer todas as mulheres. Eu tenho um prazer enorme em ver, esses dias uma paciente minha que tinha muito sobrepeso e
era uma coisa assim que machucava muito ela. Esses dias ela me mandou uma foto agradecendo a esse resgate que ela teve com o corpo dela e dela se sentir mulher, né? Não é uma questão com a obesidade, era como ela se sentia e ela queria retomar um corpo curvilíneo que ela escondeu porque ela não conseguiu lidar com a sexualidade dela, e ela me mandou um relato lindo, me agradecendo pelo trabalho conjunto. E é isso que eu quero fazer, entende? Então, é esse o meu trabalho com vocês, de incitar que sementes nasçam para que vocês se apropriem da sexualidade de vocês, para que vocês se apropriem da pulsação de vocês. Vamos juntas derrubar os mitos, né? Porque se tu quer que um cara te respeite, tu precisa se respeitar. E se respeitar não é usar uma blusa até aqui, não, porque eu me dou respeito, né? Ter mamilos é tipo uma agressão. Ter mamilos é, nossa, que coisa vulgar ter mamilos. Pois é, todo mamífero, né? Toda mulher tem mamilos, né? Então assim, não é isso que é se dar o respeito. Se dar o respeito é saber que teu corpo é um templo sagrado, que teu corpo não merece ser erotizado o tempo inteiro, que existem momentos para a erotização e quando tu deseja que ele seja erotizado, daí tu aceita isso. Mas que o teu corpo é uma experiência, né? Então se dar o respeito é só estar com alguém que respeite isso. Só que tu não sabe, se tu julga as outras, se tu põe uma blusa até aqui porque tu acha que ter mamilos é uma ofensa, não vai ter um cara que te respeite. Porque tu tá ressoando no desrespeito, que tu tá ressoando no preconceito, então tu precisa melhorar os seus auto-preconceitos. Tu precisa se experienciar mais, se soltar mais, pulsar, dançar, parar de pedir desculpa, cara. Como mulher pede desculpa, né? Desculpa por rir alto demais, desculpa por chorar, desculpa por rebolar, desculpa por gemer, desculpa. Se apropriem do riso de vocês, do choro de vocês, da rebolada de vocês, do gozo de vocês. Se apropriem. Isso é da natureza feminina, né? Se você está vivendo a tua vida preocupada que se tu ficar com alguém, o outro cara não vai mais querer ficar com você, que vai descobrir que tu ficou com um, ficou com... Gente, se respeite seu corpo como um templo, não põe qualquer coisa pra dentro, igual não põe pra dentro da tua casa. Mas assim, se tu tá afim e aquilo é digno pra você, você vai não vai ter uma experiência porque se o cara pensar isso de ti, por que é que tu vai querer estar com ele? Então é uma vida toda tensa, estigmatizada e se comportar de determinada maneira para ser aceita, né? Para poder carregar um buquê. Só que aí o que te vai ressoar é num homem mais machista, é num homem que não vai te respeitar, porque tu acha que se tu teve um relacionamento aqui, se tu fez sexo, tu é indigna. Como é que alguém vai achar digno se tu já decidiu que tu é indigna? Tá? Eu vou soltar um pouquinho os comentários para ver se vocês querem perguntar alguma coisa. Como é que vocês estão sentindo? Como é que vocês estão sentindo aí? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Essa live veio pela Semana da Mulher, e a Semana da Mulher eu vi que uma amiga minha postou, não é uma data romântica, é uma data política, e uma data política no sentido da gente poder se apropriar dos nossos direitos, né? Não importa a culpa, né? Eu acho que as pessoas gastam muito tempo também dizendo de quem é a culpa. Ai, como é que foi, como é que não foi, mas assim, dentro de nós, cada um, dentro de nós, se a gente dentro da nossa casa, a gente puder entender que nosso corpo é um corpo pulsante, que é um corpo que ele não é sexualizado o tempo inteiro, se a gente entender que o nosso corpo é um templo, se a gente entender que o corpo é uma experiência, a gente não vai querer aceitar ninguém que pense menos do que isso. Né? Só que se tu não conhece a tua vagina, a tua pepeca, sei lá como é que tu chama, se tu não conhece o teu corpo, se tu nunca se tocou, se tu nunca olhou as cores da sua pepeca, o cheiro, o gosto, se tu não conhece, como é que tu vai querer que alguém conheça? Se tu não respeita, como é que tu vai querer que alguém respeite? Se os teus mamilos são ofensivos ainda pra ti, como é que tu vai querer que não sejam ofensivos pra outra pessoa, né? Então, se o teu corpo não é uma experiência sagrada pra ti, como é que tu tem
a audácia de achar que alguém vai sentir isso. Por que vocês acham que é outra pessoa que tem que trazer para vocês a apropriação do corpo de vocês? Ninguém vai dar isso para vocês, né? Ninguém vai dar. Daí alguém tá dizendo aqui, preciso me destravar, meu pai foi muito duro e rígido na nossa criação. Os pais têm uma questão muito específica com a sexualidade da menina, né? Porque tem uma coisa que dormem junto, ficam junto, abraçadinho, a menina começa a criar mamilos, né? Corpo, e aí começa a haver um distanciamento até inconsciente, né? Então, a gente precisa desmistificar isso dentro de nós. O pai fez o melhor que pôde lá no ano, não sei o quê. A mãe, às vezes, veio de uma super também situação de travas. E aí eles fizeram o melhor que puderam e a gente deu nisso, que a gente é na idade adulta. Agora, na idade adulta, cabe a nós destravar. Eu indico para vocês um perfil chamado Mundo Tantra, né, que a Bia e o Clayton falam muito bonito disso, e eu acho que vocês precisam começar a viajar mesmo por esses caminhos, né? Porque, sabe, quando vocês dizem... Peraí, só um pouquinho. Vou desativar de novo. Sabe quando vocês dizem, percebem nas pessoas, nossa, que iluminada, nossa, que isso, que aquilo? Às vezes vocês dizem, na verdade vocês dizem isso muito pra mim. Nossa, né, mas essa coisa da luz, essa coisa do é porque isso é uma apropriação do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, né? Ana, você já se resolveu, vai estar tipo Buda, iluminada, assim, resolveu já. Não resolvi tudo, né, gente? Obviamente, que cada vez que eu evoluo, eu olho e falo, pá, cacete, vou ter que lidar com tudo isso aqui, e vou eu com minha terapia, e vou eu pra espiritualidade, e vou eu com os meus instrumentos, né? Mas o fato é que acho que Deus me preparou mesmo, eu sinto isso, sim. Hoje eu entendo por que eu passei tantas coisas, né? Isso me deixa emocionada porque eu tinha questionamentos ao longo da minha vida e eu pensava, nossa, por que essas coisas, por que eu me sinto dessa maneira nessas relações, né? Por que eu preciso passar por isso? E isso me trazia muito sofrimento. E hoje eu entendo que eu tava vivendo uma escola para isso que eu faço hoje, né? Hoje eu tenho um trabalho grande aqui com vocês, de pessoas, as mulheres que eu atendo e vocês estão aqui, e hoje eu compreendo que eu precisava passar por tudo que eu passei na minha pele para que eu pudesse hoje falar da menos-valia, falar da baixa autoestima, falar do catamigalhas, porque eu passei por tudo isso na minha vida, né? Eu já pesquisei muito em terapia, tem a ver com meu pai, tem a ver com a minha mãe, tem, mas assim, de certa maneira também eu sempre tive muito amor dentro da minha casa, talvez tenha a ver com alguma coisa espiritual que eu vim resgatar, eu sou muito profunda, então eu vou nos porquês, não sei se Isabela tá aqui ainda, mas Isabela sempre diz pra mim, ai amiga, mais pra cima um pouco. Então, assim, no resumo da ópera é que eu passei coisas e eu senti na pele. Então, cada mulher que me chega com uma dor, eu sinto, porque eu passei aquelas dores, né? Da menos-valia, dos tabus com o corpo, de achar que chamava atenção demais, de achar que tinha que ser muito comportada, de achar que não podia rir muito, que não podia chorar, que tinha que dar conta de tudo, né? Então, eu fui me trabalhando e hoje eu cheguei no momento em que eu me tornei a mulher que eu desejava ser. Porque eu foquei nisso, né? Eu foquei nisso. E hoje o meu grande tesão é poder dizer pra vocês que isso é muito possível pra mim e pra todas nós, né? E a coisa mais tesão que eu acho, que eu vejo, é grupo de mulheres que se apoiam e se amam e que sabem que os homens que querem todas, nenhuma deve escolher. Porque vocês não devem pôr uma amizade em risco por causa de uma noite com um cara pra se sentir validado, às vezes por um cara mais gato, né? Por um cara que, porque se pegar aquele cara vai te dar o troféu, né? Não acho que é só homem que põe mulher de troféu, não. Mulher também põe homem de troféu, né? Então, não vale a pena. Não vale a pena, porque é legal, mesmo que seja para um encontro casual, gente, é legal tu ter alguém que, mirou em você e ele desvia as suas amigas pra te olhar. Por quê? Porque ele se encantou e tu desvia os amigos dele pra olhar ele. Mesmo que vá ser um rolê de uma noite, pessoas que dignamente se escolhem. Qual que é uma serve? Baixa, fala na orelha da tua amiga, fala na tua, você que você vai pegar o cara? Eu acho que a gente precisa ter ética entre mulheres, a gente precisa ter compaixão entre mulheres, a gente precisa
Eu acho que mulheres que têm amizade com mulheres sincera são mulheres que pulsam mais, são mulheres que se sentem mais acompanhadas e são mulheres que se transformam e também ressoam com homens mais bacanas. Ah, mas não tem homem bacana. Tem homem bacana sim, gente. Tem homem toda semana na live de uma mulher, ouvindo uma mulher e dizendo, poxa, que legal, tu tá me ajudando no meu processo. Esse é um homem sensível, esse é um homem com um lado feminino trabalhado, esse é um homem que tá querendo melhorar. Então, parem de diminuir também os homens, se vocês gostam de homens, né? Parem de deixar de acreditar, porque assim, senão não faz sentido nenhum continuar querendo viver um amor se tu não acredita que existe, né? Ou se tu acha que estar casado é ruim, né? Que todo relacionamento é ruim. Essas caixas generalizadas, né? Agora, se tu é uma mulher desperta, se tu é uma mulher que compreendeu que tu pode ser gata, inteligente, que tu pode ser massa, que tu pode ter autorrespeito, autoestima, tu pode ser muito competente no teu trabalho, tu é uma mulher que só vai aceitar um homem que dá conta disso, que não vai ficar inseguro, né? As mulheres me perguntam muito assim, ai, mas os caras, tu acha que, ai, o que eu faço? Assusto os caras? Veja, gente, tá? Pensem comigo, se eu aqui, que vocês estão me vendo, do meu jeito, com os meus filhos, no meu trabalho, com a minha aparência, com a minha expansividade, com a minha intensidade, com o meu jeito, eu for assustar alguém, tá? Pensa que isso é só ser eu, é a minha vida, eu sou assim, é a minha essência. Isso assustar alguém, por que é que eu vou tentar ficar diminuindo, até quando eu vou conseguir contrair, diminuir a minha pulsação para fingir para alguém, para esse alguém ter um pouco mais de coragem de ficar comigo, se o que eu sou em essência assusta a pessoa? Qual o sentido? Então, obviamente, né, eu tô usando meu exemplo, mas serve para todo mundo, se uma pessoa se assusta comigo, eu nem quero estar com essa pessoa, porque não era bem susto que eu queria provocar. Era encantamento, era admiração, era tesão, era cumplicidade, era parceria. Então, se não é isso, né? Então, assim, o problema é vocês ficarem choramingando nessas relações, né? E ficarem querendo se diminuir para alguém aceitar vocês. Se a pessoa não aceita vocês na essência, a gente não muda. É que nem alguém me dizia, eu não gosto de olhos negros, então não vou poder ficar com você. Não vai mesmo? Porque eu não vou criar um olho azul, né? Essência é igual, a não ser que vá pôr uma lente, vai ficar super esquisito, que é o que as mulheres às vezes fazem, camuflando a sua essência para serem mais adequadas. E às vezes é um tiro no pé. Às vezes a mulher, ela não curte a trança, ela tá louca pra curtir, mas ela não curte porque ela não quer parecer depravada. Então ela não curte a trança pro cara ter uma, né, isso muito em começo de relacionamento, uma imagem melhor dela. Quando na verdade ela deveria se soltar e aquilo ia ser muito real e intenso e de repente eles até casariam, né? Ou existe a mulher que não sente nada, faz uma puta performance na cama, né? E grita, não sei o que, super performática, pra achar que assim o cara vai curtir mais. Então, essas encenações na cama fora da cama, elas nos custam muito, elas matam a nossa autenticidade, elas são tristes. Então é isso aí, ó. Claro que a gente vai estar sempre se melhorando, claro que no relacionamento, quem não teve relacionamentos, né? Eu namorei, tive 3 namoros sérios e o meu casamento. Então, eu sei o que é ter um relacionamento. A gente precisa ceder, a gente precisa acolher, a gente precisa de cumplicidade, a gente precisa de paciência. Ok, desde que isso esteja com uma cláusula básica muito bem definida. Eu ser quem sou em essência e poder me espalhar. Quantas e quantas mulheres nessa minha caminhada de atendimentos psicológicos já atendi, mulheres sensacionais, travadas, mulheres sem brilho, que é aquela minha foto que eu coloquei lá no story, que é uma fotinho, e um amigo meu até falou uma coisa bem legal. Ele disse, nossa, na primeira foto é uma Ana posando daquilo que se espera, né, com a mãozinha toda. E a outra Ana é a Ana vulcânica, é essa Ana que eu sou, é a minha essência. Uma outra pessoa também disse, a primeira Ana é uma Ana sorrindo para a câmera, a segunda Ana é uma Ana sorrindo para a vida. Então, quantas mulheres já chegaram em mim sorrindo para a câmera, fazendo um tipo, se comportando de uma maneira ainda para agradar pai, para agradar mãe, para garantir um marido. Então, essas coisas todas, gente, joguem no lixo. Pai e mãe, a gente tem que honrar pela vida que a gente
que eles nos deram. Mas tu tem uma mãe travada na sexualidade, se tem um pai repressor na sexualidade, tu não tem mais como compactuar com isso. Tu tem que perdoar seus pais, porque eles fizeram o melhor que puderam, mas tu tem que escolher pulsar. Tu tem que escolher se soltar na sua sexualidade. Tu tem que escolher vibrar e ser um ser sexual, que é um ser que cria, né? Que é um ser que pulsa. Tu acha que uma mulher travada na energia sexual é uma mulher que vai criar no trabalho? Ou que vai criar na relação com os filhos? Ou que vai criar com os amigos? Não, é uma mulher que ela tá nada criativa. É uma mulher que ela tá sem brilho nenhum. Às vezes é uma mulher maravilhosa, mas não te chama. Por que não te chama? Porque não tem borogodó. O que é o borogodó, Ana? O borogodó é essa malemolência, quando a gente tá bem dentro daqui, ó, não é roupa, não é fora, é dentro. E aí, obviamente, né, que eu não sou hipócrita de dizer que eu não me cuido porque eu amo estar aqui dentro de mim, eu gosto de me sentir bonita. Então eu prefiro comer bem, por quê? Porque eu me sinto mais disposta. Pra quê? Pra trabalhar, pra cuidar dos meus filhos, pra treinar. Porque eu gosto de me sentir bem, eu gosto de ver minhas curvas no meu corpo, eu não gosto quando eu escondo as minhas curvas, essa sou eu. Eu não tô fazendo apologia a tipo de corpo. Eu acho que se te faz feliz, vá. Mas veja, pensa aí de que forma tu esconde a sua sexualidade. Porque eu já atendi muitas mulheres que esconderam o corpo de diferentes maneiras e descobriram em terapia que elas faziam isso para não ter que lidar com o desejo dos outros, para não ter que lidar com as brincadeirinhas, para não ter que lidar com os comentários invasivos. Então, homens que estão aqui, queridos, que bom que vocês estão aqui, porque nós não merecemos ouvir as piadinhas na rua, não merecemos, né? Não é isso que deixa uma mulher com tesão, né? O que deixa uma mulher com tesão é respeito, né? É admiração, é carinho. Mas quando a mulher, ela tá muito abandonada de si, comprem um e-book, gente. Eu tô falando pra vocês, comprem um e-book no link da minha bio. Eu falo e refalo lá e todo mundo que leu se sentiu tocado. Pelo menos todo mundo que me falou. A mulher que ela tá abandonada, no autoabandono, que ela não tem uma... Ela não tá com ela às vezes se coloca numa situação de objeto, de mulher objeto, né? Ela se coloca em um sexo que machuca, ela se coloca em relacionamentos que diminuem ela. Então, essas mulheres são presas fáceis para homens para homens que não estão curados, né? Para homens que não estão sensíveis, como eles têm capacidade de ser, que estão adoentados. Essas mulheres são alvo para esses homens que também estão adoentados. E aqui essa conjunção traz muita dor, muita ferida, né? Tem muita mágoa, muito machucado, né? Quando não físico, ele é emocional, verbal. Então, o que eu digo para vocês é que vocês vão para um processo de autoconhecimento, muito, tá? Vocês invistam em autoconhecimento. Vocês procurem conhecer o corpo de vocês, tocar o corpo de vocês, praticar a masturbação, conhecer as sensações. Não tem como tu dizer para alguém como tu quer ser tocada se tu nunca se tocou. Não tem como tu ter autoria dos seus processos físicos se tu não vivenciou os teus processos físicos. Não faça sexo simplesmente para agradar ou para garantir uma relação, sabe? Seca, sem lubrificação, sem vontade. Numa coisa que te desnutre e que tu não tem coragem de dizer pro teu parceiro, pra tua parceira muitas vezes, que tu não queria aquilo, porque tu quer garantir, achar que com o sexo tu vai garantir. Veja, ninguém garante nada, gente. A gente tem que estar onde tá rolando sintonia, onde rola respeito, né? Eu vejo muitas mulheres tratando o básico como luxo. Pelo menos me trata bem, mas amor, ó, te tratar bem é o básico. Não é luxo tratar bem, é básico. Ser bem tratada, ser respeitada, com dignidade, é básico. Comecem a aprender o que é básico, se deem o que é básico, né? Teu corpo só entra alguém se ele tá aberto, se ele tá pronto. Senão não. Senão tem que tocar a campainha. Senão tem que esperar para ver se dá para entrar, né? Então não se coloque em situações de invasão física, não se coloque em situações de invasão psicológica, né? Aprenda a se respeitar, em vez de pedir tanto de fora esse respeito, aprenda a se respeitar, porque quando tu aprender a se respeitar, tu nunca mais vai aceitar
falta de respeito. E eu já vi mulheres que inclusive apanhavam fisicamente, apanhavam dos seus parceiros, hoje se tornarem mulheres destravadas, maravilhosas. É aquela hora que a gente fala amém, igreja, sabe? Porque eu vi isso acontecer, mulheres se reconstituindo, porque nós mulheres somos muito cíclicas. Essa morte e vida que a gente tem da menstruação, dos óvulos, esses nossos ciclos nos dão uma capacidade de resiliência emocional enorme. Nós não somos retilíneas, somos cíclicas e circulares. Então nós temos muita força. Então não me diz, não acredite que tu não tem força. Tu precisa de acolhimento, tu precisa de lidar com a sua sensibilidade e força, elas estão assim, ó. Elas são gêmeas, são irmãzinhas, elas precisam caminhar juntas, se alimentar juntas, tá? E se tu tiver um bom apoio, peça ajuda. Se tu tiver um bom apoio, tu se refaz. Uma mulher se refaz. Uma mulher se refaz de um parto, uma mulher se refaz de uma perda, uma mulher se refaz de uma cólica menstrual, uma mulher se refaz de dores, uma mulher se refaz. Se ela tiver os apoios certos, se ela confiar, se ela desejar, se ela decidir, se ela perceber a potência que tem dentro dela. E todas vocês aí são potentes. Eu não tenho dúvida. Quando vocês postam as fotos e colocam os meus textos, eu vejo vocês potentes. E vocês só se identificaram com os textos porque vocês são potentes. Senão vocês não colocariam. Então, cada mulher que está aí ouvindo hoje precisa acreditar que é potente, que é capaz de se refazer, que é capaz. E qual é o teu jeito de levar amor no mundo, de melhorar o mundo? Sendo uma mulher amorosa. Não se deixe tornar amarga, não se deixe tornar seca por dentro. Não se deixar de acreditar no amor, porque o amor existe. Os homens machucados, eles machucam. Mulheres machucadas machucam. E se nós estamos saudáveis, nós não deixamos ninguém nos machucar e a gente não tem tesão de machucar também. Se a gente machucar, daí foi sem querer, entendeu? Mas assim, aquela coisa repetitiva do machucado, do abusivo, do disfuncional, se a gente está numa sintonia boa, se a gente está se trabalhando, isso não vai acontecer, né? Então, assim, ensinem para os homens de vocês como vocês querem ser tratadas. E se vale a pena, invistam nisso, nesse aprendizado junto do homem que vale a pena. Se não vale a pena, não fique cronificada numa relação só porque tu tem medo de ficar sozinha, porque tu tem medo, quer garantir algo. Mas garantir o quê, gente? Olha, faz 1 ano que nós estamos na pandemia. Faz 1 ano. Passando agora, eu acho que eu tô sentindo a energia super densa, eu tô muito focada nas minhas orações, nas minhas meditações, porque eu sinto muitas coisas, às vezes eu nem sei mais se é meu, às vezes eu tô ruim e não é meu. E quem poderia dizer que isso ia acontecer? E é isso aí que nós estamos vivendo. Então, quer garantir o quê? Olha os ensinamentos que a espiritualidade está trazendo pra gente. Olha a efemeridade de todas as estações, né? Da morte e vida, dos ciclos. Quer garantir o quê? Tu tem que garantir viver tua verdade. Tem uma coisa na vida que tu tem que ter pressa de garantir: a tua autenticidade, a tua verdade, descobrir quem tu é. Porque muitas vezes tu tá vivendo um personagem e tu não faz a mínima ideia de que tu tá vivendo um personagem. E aí, assim como eu, muitas vezes agora, tipo, como olhando aquela foto, eu tava desvitalizada. Eu tava tentando, então eu tirei uma foto bonita, eu tava me sentindo bonita, eu me achei bonita. Mas eu não tava impactante pra mim, em mim, pulsando na vida, como eu posso pulsar. Então não é ser bonita, nem gostosa, é ser quente por dentro, na alma, na pulsação, no desejo, né? Por que tu não pode ter um tesão profissional além de ser mãe? Por que tu não pode ser mãe além de ter um tesão profissional? Por que tu não pode acabar um relacionamento ruim? Por que tu não pode começar um relacionamento bom? Tu pode o que tu quiser, só que tu precisa acionar a coragem que tem aqui dentro. Eu não consigo, consegue. Para de se diminuir, para de se vitimizar, para de ser muito autocrítica. Vive os teus processos do jeito que vai dando pra viver. Confia mais nesses ciclos que tem aí dentro, que te potencializam, que fazem com que tu consiga passar por tanta coisa que tu já passou na tua vida, né? Mulheres têm fibra, mulheres têm força.
E mulheres precisam se posicionar na vida em todas as esferas. Eu sou partidária de tem que ganhar seu dinheiro, tem que ganhar seu dinheiro, né? Porque teu marido não é teu pai, né? É legal, às vezes o cara tem mais grana e aí ele quer te dar um presente, ou ele paga as coisas, ok, mas tu tem que ter o teu. Se tu algum dia decidir ter um caminho diferente na tua vida, né? Até pai, gente, chega uma hora que o pai já para de pagar as coisas pra gente, né? Então, e o marido não é pai, né? Então, descobrir a tua potencialidade enquanto mulher, descobrir a tua potencialidade, mesmo mãe, a tua sexualidade, o teu charme, né? Uma mãe pode ser sexy, que as mães transam, que as mães têm relacionamentos. O que eu quero é bagunçar os conceitos de vocês. Eu quero que vocês tirem tudo assim, fica, nossa, mas eu fui pra live da Ana e fiquei mais bagunçada ainda, tipo, achei que ia ficar menos confusa. Não, eu não quero dar respostas pra vocês, porque eu nem tenho resposta. Eu quero incitar perguntas. Ana, é possível ser confiante e potente mesmo tendo personalidade mais introvertida? Mais claro, Ju. Meu Deus, mas de novo é outra caixa, né? Vocês acham que eu sou extrovertida, né? Cadê minhas amigas? Minhas amigas estão aí? Tem alguma amiga minha aí? Porque assim, gente, eu pareço uma pessoa extrovertida, né? Mas eu não sou, né? Eu tenho uma grande facilidade para trabalhar na mídia, né? Eu tenho uma desenvoltura profissional ótima, mas eu sou a pessoa... Eu sou na concha, eu sou canceriana, eu tenho gêmeos que me dão uma ajuda, mas as minhas amigas me conhecem e sabem que eu sou reservada, né? E se eu tiver um rolê com várias pessoas, eu não sou aquela que fica falando o tempo inteiro. Eu fico quieta, não quero que fique, eu fico ali curtindo, eu converso aqui, converso ali, eu observo. Então, óbvio que tu pode ser do teu jeitinho potente, não existe um jeito certo de ser potente. Não existe isso. Potência é ser quem tu é. É nisso que tá a tua potência. Qual a abordagem que eu sigo? Olha, eu já não sigo mais abordagem nenhuma. Tá, eu comecei na sistêmica, eu estudei muito, gente. Eu sou sexóloga, eu estudei a sistêmica, eu estudei muita psicanálise, Ai, cara, o que eu já fiz de coisa, mas no fim eu peguei tudo isso que eu estudei e eu tenho a minha linha. Para cada peixe é uma linha. Então eu tenho a minha linha de trabalho. Hoje eu sou a marca do meu trabalho, assim, eu não sigo nada. Nunca fui boa para seguir nada, né? Sempre tive um lado rebelde, um lado questionador, e isso me trouxe, né, aquela minha personalidade forte, né, difícil de domar, hoje me trouxe essa pessoa que eu sou. Então eu acolho muito, né? Eu faço as coisas do meu jeito. Qual o caminho para descobrir a potência? O caminho para descobrir a potência é um caminho de autoconhecimento. É um caminho onde tu vai se pesquisar. É um caminho onde tu vai se levar para um lugar de terapia, para escuta. Assim, Ana, eu não tenho dinheiro. Existem clínicas sociais que pessoas maravilhosas estão atendendo. Eu mesma atendia em clínica social. E eu estava lá e eu acho que eu já tinha algum talento, só não tinha experiência, né? Então, existe a possibilidade. Quer descobrir tua potência? Se leva para ouvir a sua própria história, se leva para algum lugar para ouvir a sua própria história. Trabalha na holística, trabalha na espiritualidade, pede, porque Deus não quer que a gente seja encolhida porque a gente é mulher. Deus não tem problema com nossos mamilos. O homem e as religiões têm, Deus não tem. Mas quando dá vergonha de ser sexy perto das amigas, é uma questão tua? Qual o problema de ser sexy perto das amigas? O problema não é com as amigas, o problema é contigo, que não consegue ainda assumir ser sexy, né? Então, gente, essa live é para bagunçar mesmo. Essa live é para vocês terem questionamentos, né? Essa live é para vocês saírem. Eu quero que vocês saiam daqui percebendo ou escrevendo lá no caderninho de vocês o que é que vocês precisam destravar, no que é que vocês precisam destravar, no que é que vocês precisam se desenvolver, né? Os homens gostam da mulher independente, mas não são independentes dentro de casa. Mas não cabe a nós aqui dizer o que eles são ou deixam de ser. Cabe a nós só aceitar o que a gente acredita. Se tu não quer um homem que seja dependente dentro de casa, tu diz isso pra ele. E se isso for um valor inegociável pra ti, tu não fica com ele. A gente não tem que ficar dizendo que, ai, mas eles são assim. A gente tem que mudar a gente. E daí o que não tá bom pra você não fica. Conversa, explica.
A pessoa melhorou, não quer, então dá isso aí, gente. Não dá pra gente ficar falando, mas é que os homens não respeitam. Mas é que os homens não valorizam. Gente, peraí. Como assim não valorizam? Eu não vou estar em lugar nenhum que não me valorize. Nem homem, nem mulher, nem nada. Então, é uma escolha minha, é uma escolha sua. É o lugar onde a gente se coloca, né? Então, vocês estão dizendo que são travadas, que se sentem morta e viva, que já tem que ter vergonha do corpo, que blá blá blá. Vocês precisam de psicoterapia. Né? Em uma consulta com psicóloga, quem fala mais, a cliente ou a psicóloga? Não tem regra. Tem momentos, tem sessões em que eu falo mais, porque cabe eu falar, e tem momentos em que a pessoa fala mais, mas normalmente eu escuto mais, mas quando eu tenho que falar também eu falo, né? Então, gente, tirem as caixas. Vocês viram? Todas as perguntas têm a ver com caixas, como se a gente pudesse definir as coisas assim, né? A mulher que tem problema com peso esconde a sexualidade? Nem toda mulher que tem questões com sobrepeso esconde a sexualidade, mas eu já tratei muitas mulheres com sobrepeso que compreenderam que aquilo era camuflar a eroticidade, tá? Eu não tô dizendo que todos os casos são assim, mas isso eu já vi isso acontecer, já vi isso acontecer, tá, meus amores? Isso aí. Ana, sempre lembro que você diz, ofereço o meu bolinho, se a pessoa não quer que eu não quer o meu bolinho, comer o meu bolinho, come o meu bolinho sozinho. O que é caixa? Caixas são os paradigmas. Vitória, diz aí se eu sou uma pessoa super extrovertida, amiga. As caixas que eu tô dizendo é uma metáfora, tá? São caixas psicológicas. São assim, como se fosse etiquetar comportamentos e colocar nas caixas, como se fosse assim, né? Não, não é assim. A gente tem que desmistificar, tá bom? Olha aqui a Paty falando, eu sou gordinho, porém não tenho vergonha, sou desinibida. Cada caso é único e maravilhoso. Honre seu corpo, curta seu corpo. É de dentro que vem o negócio. Como destravar a sexualidade é um processo. Começa tocando seu corpo, começa conhecendo seu corpo, começa a parar de chamar a sua pepeca de ali embaixo, começa a dar uma identidade pra ela, começa a ficar amiga dela, se toca, põe o dedo, sente o cheiro, sente o gosto, né? Sabia que a gente pode sentir nosso gosto, nossos ciclos? Nós somos nossa primeira ginecologista, gente, né? Então cria intimidade com o teu corpo. Leva para um lugar de terapêutico as suas questões, tá? Não é, né, amiga? Viu? Viu, gente? Não é mentira minha, ó. Sou seletiva, reservada, Maria Vitória tá falando. E quando eu travo em sexualidade é por causa de abuso, só a terapia é capaz de curar? Espiritualidade é capaz de te ajudar. Todos os processos de autoconhecimento são capazes de te ajudar, mas eu acredito muito na cura pela fala. Eu acho que todos os processos catárticos precisam de uma questão, de um lugar para levar essa catarse e para falar, né? Então eu acho que assim, se tu teve um abuso, tu demorou para ir para terapia. Demorou. Tu precisa desse olhar, desse acolhimento, desse ressignificar dessa história. Bom, gente, então é isso, tá bom? É isso por hoje. Rezem pra eu conseguir salvar a live. Te amo, Maria Vitória. Linda, eu te amo. Eu vou tentar salvar, tá bom? Essa live no canal. Rezem pra dar tudo certo. E todas as questões que vocês estão travadas, gente, eu já dei as letras, não tenho uma resposta pronta pra dizer pra vocês. Eu tenho um caminho, o caminho do autoconhecimento. Aí agora vocês vão fazer de vocês, né? Querem tudo mastigadinho, não vão mastigar, quem sabe? Tá bom, mulherada? Vamos se mexer. Oi, Lari, sereia linda, Mel. Nossa, amiga, gente, tá só mulher maravilhosa aí, ó. Todas vocês que eu não tenho no meu ciclo pessoal, todas maravilhosas. Mulheres que estão aí querendo se melhorar, querendo se desenvolver, potentes. Descubram. Boa noite, gente.